Anás e Caifás. Quem realmente condenou Jesus? Por trás do destino de um líder revolucionário está a trama de poder e influência de dois homens. Anás e Caifás, sacerdotes de grande autoridade no século I, não eram apenas líderes religiosos. Eles eram peças centrais no jogo político da Judéia sob o domínio romano. Entender o papel desses homens é mais do que explorar um fato histórico. É desvendar a complexa relação entre fé, política e ambição humana. O que os motivava? Como suas ações moldaram os eventos que culminaram na condenação de Jesus? Vamos explorar essas perguntas e descobrir as verdades ocultas por trás de suas decisões. No século I, a Judéia era uma província controlada pelo poderoso Império Romano. A ocupação gerava tensões constantes. De um lado, o povo judeu ansiava por liberdade. Do outro, líderes religiosos e políticos precisavam manter a ordem para evitar represálias do Império. Imagine as ruas de pedra de Jerusalém, com soldados romanos patrulhando, cobradores de impostos fiscalizando o povo e líderes religiosos tentando preservar a identidade judaica em meio à pressão política. Nesse cenário, Anás e Caifás emergiram como figuras centrais no Sinédrio, o Supremo Conselho Judeu. Quem eram Anás e Caifás? Anás, embora não fosse mais o sumo sacerdote oficial, Anás era uma figura de enorme influência. Ele controlava o Sinédrio por meio de sua vasta rede de aliados e mantinha o poder em sua família. Caifás, genro de Anás, ele assumiu o cargo de sumo sacerdote, consolidando ainda mais a influência dessa família sobre o sistema religioso e político. Juntos, Anás e Caifás formavam uma espécie de dupla de poder, capaz de manipular decisões, influenciar o povo e até mesmo decidir o destino de figuras controversas, como Jesus. Por que Anás e Caifás tomaram a decisão de condenar Jesus? Suas motivações eram complexas e, provavelmente, uma mistura de medo de revoltas populares. Jesus atraía grandes multidões e sua mensagem desafiava as autoridades religiosas e políticas. Isso poderia gerar desordem e atrair a ira de Roma. Proteção de suas posições. Como líderes do Sinédrio, Anás e Caifás tinham interesse em preservar sua influência e poder diante das ameaças internas e externas. Questões religiosas. Jesus representava um desafio às tradições e à autoridade dos líderes religiosos, o que não podia ser ignorado. Essa combinação de fatores mostra que o julgamento de Jesus não foi apenas uma questão de fé, foi um reflexo de uma luta de poder profundamente enraizada. A história de Anás e Caifás ressoa ainda hoje. Pense em figuras que combinam poder religioso e político nos dias atuais. Em muitos contextos, essa combinação continua sendo uma ferramenta poderosa e perigosa. Assim como no século I, líderes contemporâneos enfrentam o desafio de equilibrar interesses pessoais, políticos e sociais. Isso nos leva a questionar: como poder e fé podem coexistir sem se corromper? A decisão de Anás e Caifás de entregar Jesus às autoridades romanas mudou o curso da história. A crucificação não só marcou um ponto de virada na história do cristianismo, mas também destacou os perigos de uma autoridade desenfreada. Seus atos deixaram lições importantes. O entrelaçamento de religião e política pode gerar consequências imprevisíveis. O uso de poder para silenciar dissidências tem efeitos duradouros, muitas vezes contrários às intenções originais. A reflexão sobre o papel deles nos ajuda a entender o impacto das escolhas feitas por líderes, tanto no passado quanto no presente. A história de Anás e Caifás não é apenas um episódio do passado. Ela é um alerta sobre os perigos da ambição desmedida, das motivações ocultas e do abuso de poder. Pense nisso. Quais outros momentos da história revelam o impacto dessa combinação de religião e política? Como podemos aprender com o passado para evitar os mesmos erros no presente? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos continuar essa discussão sobre como o poder
seja ele religioso ou político, molda o mundo à nossa volta. Compartilhe este vídeo e inspire outros a refletir sobre as complexas relações que moldam a sociedade. Inscreva-se no canal, assim continuamos a compartilhar histórias bíblicas com vocês.